Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, Daiana Barroca, aqui. E, bom, quero agradecer sua presença, quero que você conte um pouquinho para o pessoal quem é você, o que você faz, o que você está empreendendo hoje. Primeiro eu quero agradecer, Má, pelo convite, estou muito honrada por estar aqui. Então, eu sou Daiana Barroca, sou especialista em certificado digital e tenho conhecimento na área há pelo menos 10 anos. Uau! De certificado digital. Então, eu trabalho numa empresa, a minha empresa é no Cambuí, então fica em Campinas, e a gente faz o atendimento em delivery e presencial. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Isso, conta um pouquinho da sua trajetória. A minha trajetória, ela começou no empreendedorismo em 2019. Eu sempre trabalhei com certificado digital, então eu saí de uma empresa, então era corporativo, e aí eu fui para trabalhar como MEI, como PJ em uma empresa. Só que essa empresa ela não conhecia nada de certificado digital, ela começou do zero. Então aí eu levei toda a minha expertise, toda a minha carteira e ajudei essa empresa a alavancar. Aí saindo dessa empresa, eu fui para a empresa do Vitor Ribeiro, que aí ele enxergou o meu potencial e hoje estou aí empreendendo com o meu próprio negócio em certificado digital. Uau, que legal, muito bom. E Dai, você contou um pouquinho pra gente, mas o que no fundo ali, qual que foi o momento decisivo ou uma inspiração que você falou, cara, eu vou empreender, eu vou fazer meu negócio. Você consegue pensar nisso que você falou, agora vai, sabe? Sim. Esse mercado, conhecendo o mercado, né, de certificado, eu fui entendendo as dores de cada cliente, de cada parceiro. E por que que esse cliente, esse parceiro sempre me acompanhava em cada empresa que eu ia de certificado. Então eu tive vários insights e pensei, por que não ter a minha empresa e gerir da forma que eu acho que vai atender esse cliente, que vai ser de uma forma que eu me sinto confortável em estar trazendo um atendimento de qualidade. Que legal. E aí foi que nesse momento eu decidi ser empreendedora. Para fazer diferente. Para fazer o diferente, para atender o cliente como eu acredito que ele tem que ser atendido. Que legal. Com personalizado, com atendimento humanizado, ele sentir segurança e confiança no que eu estou fazendo. Que legal. E eu vejo muito isso no seu trabalho, né? Você sempre traz isso pra gente dentro das mentorias, quando a gente conversa, dessa questão de você se importar com o cliente, e não só com o cliente, como seus parceiros. Eu vejo várias vezes você indo presentear alguns parceiros seus, você se preocupando com o cliente, você lembrando o cliente, ou dando aquele suporte quando ele precisa de ajuda. Isso certamente é um diferencial hoje no mercado, né? Com certeza. Porque tá tudo muito robotizado. Então, assim, os e-mails são disparados em números para os clientes e para os contadores, e eles estão sentindo falta. A gente sente falta do que a pandemia deixou ali do tete a tete, né? A gente ter que ir com o cliente, conversar, olhar no olho. Então, eu gosto muito de fazer isso. E honrar, né? Honrar aqueles que estão comigo há tanto tempo. A minha carteira, ela é de 10 anos. Eu tenho parceiros que estão comigo desde o começo. E os parceiros novos, eu quero que eles sintam essa confiança. E não só numa parceria de certificados, mas em contar comigo mesmo. Na vida, né? Na vida. Então, isso eu trago como, assim, uma fidelização dos meus parceiros e do meu diferencial. Que top. Muito bom. Bom, a gente sabe, né? Você já está há um tempo empreendendo, você sabe que é uma jornada que não é só glamour, né? Hoje a gente está toda arrumada aqui falando, inspirando outras pessoas, mas a gente tem desafios na nossa jornada, né? Teve algum desafio que você passou, que você falou, putz, foi difícil, mas eu consegui superar, que você podia trazer pra gente aqui? Eu vou falar de um desafio passado e um atual. Boa, muito bom. Esses desafios, eles são constantes, porque o certificado digital, ele é uma área que não é falada em todas as áreas. Então, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o certificado. Legal. Então, o meu maior desafio, a minha maior dificuldade é educar esse público e essas pessoas que me procuram, que é explicando o que é o certificado e de certa forma, fazendo com que o cliente entenda o que ele está comprando. Então, isso é um desafio constante, diário, passado, presente e futuro. Então, eu venho trabalhando isso. O educar o seu cliente, né? O educar o cliente, para ele entender realmente o que ele está comprando e o que é o certificado digital. Legal. O que é o certificado digital, então? Isso. Aproveita e vamos falar aqui, né? É uma oportunidade boa de explicar. O certificado digital, ele não serve apenas para emitir nota fiscal. Certificado digital é a sua identidade eletrônica, então de pessoa física e pessoa jurídica.
Como Então, se fosse um CPF, vai? Eletrônico? se for pessoa física, sim. Se Tá. for pessoa jurídica, é o seu Que CNPJ. legal. Então, para você logar em órgãos públicos, como a Receita, o ECAC, você precisa ter o seu certificado digital. É isso que a contabilidade pede para o cliente. Faça o seu certificado. Faça antes do vencimento. Porque o certificado é para você fazer tudo na sua empresa. E a não apenas entregar obrigações, como também assinaturas de contrato. Então, se você tem uma empresa, você tem que ter certificado Tem que ter digital. certificado digital. É importantíssimo até para a sua segurança dentro do mundo aí virtual. O certificado ele é criptografado, então ele faz com que o cliente não tenha a conta logada, os dados roubados, porque ele tem essa segurança. Que legal, Dai. E aí você está em qualquer lugar do mundo, você precisa de uma assinatura num contrato. Certificado digital. Que top. É super prático. Então, se a pessoa não tem e ela tem uma empresa, ela tem que ter. Ela tem que ter. Se Legal. ela não tem, ela está muito atrasada e o contador dela está fazendo inúmeras manobras para conseguir acessar e fazer tudo que precisa. Agora, uma coisa é certeza, se precisa emitir nota fiscal, tem que ter o certificado. Legal, muito bom. E Dai, a gente teve esses desafios, né? Você comentou pra gente dos desafios. Você quer falar o desafio atual ou era esse? É esse, então tá bom. que é o passado, presente e futuro. Legal. E a gente sabe que a gente precisa sempre de estratégia, né? Você tá numa mentoria de negócios e a gente sempre fala disso, né? Estratégia, o que a gente vai fazer para vender mais, o que a gente vai fazer. Tem alguma estratégia da sua vida, assim, que você entende que foi fundamental pro seu crescimento? Alguma sacada que você teve? Sim. A gente precisa, principalmente no mundo de certificação, ele é um mundo muito igual, posso dizer assim, porque é sempre o mesmo produto, a mesma forma de vender, então você precisa buscar o seu diferencial. Legal. E você só se diferencia das outras pessoas buscando conhecimento. Então é o que eu venho fazendo, através da sua mentoria, através de muito network, tem que fazer cursos, especializações, você tem que estar antenada nesse mundo. E não tem como fugir, tentei, mas não tem como fugir do Instagram, da parte toda que você tem que falar com o público e mostrar que você é você. Porque hoje em dia a internet é o seu cartão de visita. Então, se é um parceiro novo, fala, dá uma olhadinha no meu Instagram, lá eu faço trabalhos e explico mais sobre o certificado. E aí traz mais confiança para o cliente. Que legal. E você sabe que a gente se conheceu, eu acho que daqui a pouco vai dar 1 ano, né, que a gente se conhece? Já deu. Já deu 1 ano. Foi o primeiro emerital que eu fui... foi 2024, é verdade. E aí eu conheci você, né? E aí agora a gente tá nessa trajetória juntas e eu já vi o quanto você mudou, né? Isso de você se abrir para rede social, eu achei que foi um divisor de águas, né? Você mudou também como pessoa, no sentido de você falar mais suas ideias, de você colocar mais sua opinião. E eu vi que a Dai de antes, ela não tinha tanta essa abertura com as pessoas. E hoje eu já te vejo em vários grupos que eu falei para você e eu recomendo que você esteja, porque é o que eu admiro, eu falo, cara, movimento gera movimento, a próxima pessoa, a próxima parceria que vai levar a gente para o próximo nível. Comentei que você tem essas parcerias estratégicas com pessoas que vão trazer, e eu vejo você se preocupando muito com eles. Então, e cada vez mais isso é mais latente, né? Eu vejo que você tem mais clareza de que o seu negócio não é só vender, né, Dai? Isso. Tudo isso vai criar um ecossistema para te levar para um próximo nível. Exatamente. Na hora que a gente entende que vender, como você sempre diz, é servir, colocar o cliente no centro de tudo isso, você consegue entregar valor. Então isso para mim tem cada vez sido mais gritante, é uma coisa que está memorizada para mim, é um aprendizado contínuo. Então eu valorizo muito meu cliente, eu ouço muito ele, para que a gente, além de vendas, a gente crie até um elo depois. Tem contadores que são amigos, que a gente se encontra, que a gente conversa, porque para mim é essa troca mais carinhosa que eu gosto de ter com os meus parceiros e não só fidelizá-los, mas eles entenderem claramente a minha intuição em relação à parceria. Que legal. Que é o atender bem. E se tiver algum contador que esteja assistindo a gente, ele não tem um parceiro ainda de certificado, ele pode chamar, né? Isso, aí entra em contato com a gente faz parceria de contabilidades em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que legal, muito bom. E a gente falou sobre essa questão da gente se adaptar, né, da parte de inovação também do negócio. Você falou, né, o certificado digital, você já chegou a pincelar isso aqui um pouco, que é tudo muito igual, mas você pode entregar de uma forma diferente, né, que é essa questão do atendimento. Tem algo a mais que você vê aí, de repente, dentro do seu mercado que você consegue inovar? Ou como que é a sua cabeça para quando você pensa em inovação para crescer negócio? Então, a inovação, ela é aquele olhar amplo, além do certificado digital. Então, o que eu procuro, além do atendimento, né, o básico,
é trazer um conforto para o cliente, é você ter uma água, um café para servir muito bem atendidos, é você ter assuntos no geral para conversar com o contador, com o cliente, é você estar muito bem posicionada. Então isso traz o seu diferencial e sai da rotina do dia a dia. Então eu gosto mesmo do tete a tete, o cliente vai lá, eu converso, a gente troca, eu quero saber o que ele faz, eu conto um pouquinho da minha história. Então eu tento sempre trazer para cada cliente um atendimento diferenciado. Que legal, isso é muito bom, né? E, bom, a gente tá aqui pensando que hoje você tá nesse nível e você quer crescer, que eu sei, né? Isso. Todo mundo. Todo mundo. Mas e a Dai lá de trás, que começou a empresa? Você faria algo diferente ou você faria tudo do mesmo jeito? Quando você começou a empreender? Sim. Não faria nada diferente, Má, porque a DAI de hoje eu precisei passar por todos Que esses legal. processos, até a fase do amadurecimento mesmo, para me tornar quem eu estou me tornando e quero alcançar mais ainda. Então, eu acredito que são etapas. Então, cada um tem que passar por esse processo. Então, eu só agradeço a DAI lá de trás. Que continuou, que não desistiu. Isso, exatamente. Teve alguma lição que você aprendeu nesse meio do caminho? Ah, muitas. Compartilha uma com a gente, então. Olha, a gente vai passando algumas dificuldades e vai aprendendo com elas, né? Sim. Uma das dificuldades que eu passei no começo foi a falta de organização mesmo. Então, a gente tem que saber separar o que é o dinheiro do PJ, o dinheiro da conta PF. Você tem que procurar meios de entender, procurar pessoas para te ajudar. A minha dificuldade, eu tinha muita dificuldade em delegar, por exemplo, não delegava, queria tudo, fazer tudo. E eu já entendo que eu aprendi que pessoas precisam de pessoas, então você tem que delegar, você tem que saber aonde você buscar não dá ajuda, conta, né? Exatamente. Buscar ferramentas para você inovar e não ficar tão sufocada nessa questão do empreendedorismo, porque não é só vender, a gente vende, mas a gente tem toda uma parte por trás para tomar conta. Então, Legal. hoje, com funcionários, essa dificuldade de ensinar, de buscar ferramentas, era uma coisa que eu tinha muito lá atrás, e hoje eu aprendi que eu busco ferramenta para tudo, eu quero ajuda sempre, e é uma coisa que te ajuda, né? Me ajuda muito. Que legal, é uma boa sacada, né? A gente fala muito que a gente, sozinho a gente vai rápido, mas com pessoas a gente vai mais longe, mais né? longe. E essa questão da gente entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho, que a gente precisa de ajuda, é algo muito bonito, né? Porque dessa forma todo mundo cresce, a roda gira, né? Exatamente. A economia gira e fica bom para todo mundo. Isso mesmo. Bom, hoje, qual conselho você daria para uma pessoa que está começando a empreender? O que você falaria se você encontrasse com alguém aqui que está assistindo a gente, assim, a pessoa que está começando a empreender, ela olha para você e fala, qual que é o conselho que você me dá? Primeiro se organizar. Eu acho que é o mais importante a pessoa organizar e planejar o que ela quer fazer, onde ela quer chegar. Isso, ela vai ter visão do amplo. Que, se ela não tem, ela procurar uma ajuda. Se não tiver meios, talvez financeiros no começo, hoje tem tudo online, né? Tem palestras gratuitas, tá tudo na internet. Então, realmente buscar ajuda e pedir ajuda. Então, perguntar para quem já está no ramo ou para empreendedores mais próximos o que a pessoa fez e o que ela indica para ela começar. E não desistir. Porque dificuldade a gente vai ter no começo. No começo, né? Ainda mais. É normal, vai dar aquele desânimo, poxa, tá tão difícil, mas insiste, acredita no seu potencial que vai dar certo. Olha, gostei. E assim, agora a gente tem a pessoa que ela já começou, que ela tá com o negócio dela, mas ela tá patinando. Ela quer crescer, mas ela tá patinando. O que você consegue dar de conselho para essa pessoa? Eu posso até falar com a minha experiência mesmo, que teve uma época que eu estava patinando. E é sempre a mesma questão. Quando você está no mesmo lugar e não consegue sair, é porque você só está olhando para o seu trabalho, só para aquilo que você faz todo dia. Então, você precisa procurar pessoas que têm conhecimento, precisa abrir mais sua visão e procurar fora da sua área também, para que você consiga ter ideias do que dá para colocar no seu profissional, no seu trabalho e até no seu pessoal. Porque os nossos comportamentos pessoais influenciam muito na nossa empresa. Então, às vezes, você está com uma mentalidade tão pequena e atrasada que o seu negócio não vai para frente. Uau. Então, é importante você procurar sempre a inovação, procurar ajuda, procurar pessoas maiores para te espelhar e te ensinar. Que legal. Então, buscar ajuda realmente, né? A pessoa ter essa humildade de falar, preciso ir para um próximo passo. Show, muito bom. Eu gosto muito de olhar, né? Eu falo, eu como mentora e com a mentoria, eu acredito muito nisso porque eu falo, a gente já passou, né? A gente já quebrou a cabeça. Então, quando você olha e você quer auxiliar aquela pessoa,
É muito bom. E isso que você também trouxe de não desistir é algo muito importante, né? Eu costumo falar. A gente pode descansar, mas desistir não. Não, Tudo bem mudar a rota, mas desistir de sonhar, desistir de alcançar os nossos sonhos, não. não. É. Eu vejo que você é muito sonhadora, né, também. Sim. Você tem aí, na sua trajetória, você está tendo as suas conquistas, a gente já conversou sobre isso, e foi tudo por conta da sua Dai do passado que não desistiu e continuou, né? Sim, exatamente. É muito importante a gente confiar no potencial e estar cercado de pessoas que te motivam. Porque pessoas para puxar o tapete e falas negativas tem muitas, né? Mas você andar com pessoas que te motivam, pessoas que realmente têm críticas construtivas, ou até mesmo grupos de pessoas que são maiores que você. Porque aí você tem um espelho para você entender aonde você tem que melhorar e o que você tem que buscar. Primeiramente, é ter fé, muita fé em Deus e gratidão por tudo. Porque na hora que a gente estiver ali, alcançou mais da metade do caminho do que você sonha da sua empresa, quando você estiver cansado, pensando em desistir, pensa no seu primeiro dia, no dia que você iniciou, que você pediu tudo isso. E isso vai te dar um gás para você continuar todos os dias. Que legal, você trouxe um ensinamento muito importante, né? Que é o ensinamento de reconhecimento. A gente tem que reconhecer tudo aquilo que a gente está construindo. E a fé, né, é algo muito lindo, que ela faz a gente acreditar tanto em nós, quanto em algo maior, quanto nas pessoas. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa de fé. Tenho até uma tatuagem de fé, para eu nunca perder minha fé, né? Exato. Porque a vida, ela é tentadora, né, pra gente. Muito. Então a gente não pode se perder. E uma das coisas que eu acredito é que a gente nunca pode perder a fé no mundo, a fé nas As pessoas, pessoas. a fé em nós, nos nossos familiares. Então é algo que eu realmente acho que importa muito e muda a vida das pessoas, né? Porque quando você acredita ali, quando você tem fé, as coisas vão dar certo. Exatamente. Tem que ter confiança e fé. E agradecer. A gente ser grato faz tudo fluir e você sempre lembrar o porquê que você está aqui, o porquê que você está fazendo isso. Venda, você tem que estar sempre lembrando por que que eu vendo, né? Boa. E aí você, quando você busca o porquê que você está vendendo, o que que você quer entregar, é muito mais fácil todo dia. Então eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz por estar empreendendo e sou muito grata sempre, todos os dias. Uau, que legal. E agradecer é muito importante, né? A gente vive num mundo que às vezes as pessoas falam, ai, agora é era da gratidão, É, que. Mas não, cara, se você não agradece todos os eventos que eu faço, muitas vezes na mentoria eu coloco, né? Quais são os 10 motivos pra gente agradecer hoje, sim, né? exato. Porque a gente pode agradecer por muitas coisas na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Só que a sociedade, a nossa mente, né? A mente humana, a gente costuma falar que ela é. Aprendi isso no meu curso de mindfulness, que a mente humana ela é teflon para coisas boas e ela é velcro para coisas ruins. Exato. Então, a gente tem uma tendência de olhar o defeito das coisas, a gente tem uma tendência de olhar o que está faltando, a gente tem uma tendência de olhar o que está ruim. Quando na verdade a gente tem que treinar, né? E quando você traz esse mindset, essa cabeça de, cara, vamos olhar para o que tá bom primeiro, vamos agradecer. A gente pode ver o que tá faltando pra gente melhorar, não tem problema. Mas não dá para ser o foco o tempo inteiro nisso, senão a gente vive uma vida angustiante, né? Uma vida triste, depressiva. Exato. Então é bem legal você trazer essa fala de a pessoa ter fé, ela agradecer e ela não desistir, né? Exatamente. E a energia, né? Quando você agradece, tem o hábito de agradecer todos os dias, a sua energia fica sempre boa para que as pessoas que estão perto de você, você consiga transmitir isso. Então a gratidão só tem benefícios, não tem como dar errado. Muito bom. Falando em gratidão, então, antes da gente dar as frases, que você vai falar uma frase para o pessoal que está aqui assistindo, quero agradecer a sua presença. A gente fez essa vela, você sabe que eu sou muito apegada em vela. Eu falo que ser luz é sobre iluminar, né? Eu acredito que as pessoas iluminam outras pessoas do nosso jeito de ser. E eu quero que essa vela represente, se em algum momento você estiver precisando de uma luz, ou de um insight, ou de uma ideia, você pode usar essa ferramenta ao seu favor. Obrigada, que perfeito. Acendo uma vela toda semana, essa vez. Que bom. Obrigada, adorei. E essa vela quem fez é a Aloe Velas, a Elo é uma pessoa querida aí também. E vou aproveitar para agradecer os patrocinadores que estão aqui no podcast. A gente tem a Prospecção Ads, que é uma empresa de tráfego pago. Eles fazem toda a parte de anúncios digitais, que quem precisar pode chamar eles. Bicho Mimado, Casa de Rações, que a gente tem duas unidades em Vinhedo. Temos o espaço Borboletá, que é um espaço de eventos também localizado na cidade de Vinhedo, para você fazer o seu evento. Então ele é bem legal, ó. Ele tem
um quintal para brincar, festas afetivas, tem essa pegada bem legal. E nós temos também a Smart CEO Coworking, que ela tem o coworking tanto em Vinhedo quanto em Valinhos, e a Blogger BR Loja de Maquiagem, que fica na cidade de Vinhedo e entrega para todo o Brasil. Então, quero agradecer essas pessoas que apoiam o nosso projeto, que fazem eu estar aqui também, trazendo pessoas incríveis para compartilhar a sua história. A gente quer agradecer demais vocês. E agora a gente fazendo uma chamada aqui. Para quem está assistindo, a gente vai imaginar assim. Agora todos os empresários e empresárias do mundo pararam para te escutar. Qual que é a mensagem, qual que é a frase que você quer deixar para essas pessoas, para você incentivar elas, para que a pessoa que estivesse assistindo a gente aqui antes, ela saia diferente daqui com uma mensagem sua. O que você pode compartilhar para essas pessoas? Olha, vai ser um pouco do que eu já falei, eu acredito, porque eu acredito muito nisso. Primeiramente, a gente ter fé e ser grata todos os dias e não desistir, porque a gente tem que ter confiança no nosso potencial e desenvolver isso a cada dia, porque a gente começa pequeno para ser grande. E não tenha dúvida, o trabalho devolve, então você vai aos pouquinhos pegando aí a sua conquista e tendo força no seu dia a dia. Bom, Dai, quero agradecer muito sua presença. Obrigada por você vir aqui, compartilhar sua história, inspirar as pessoas. Você que está aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, deixa uma mensagem para Dai, compartilha com as pessoas para elas conhecerem ainda mais essa história inspiradora. Obrigada, Amar. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz. Oba, muito obrigada e sucesso para nós. Obrigada para nós.